Há uma ideia silenciosa, quase invisível, que ronda muitos corações quando os cabelos prateiam e as rugas se aprofundam. A ideia de que o melhor já passou, de que aos 60, 70 ou 80 anos, tudo o que havia para ser feito já foi feito, que agora só resta esperar, esperar o tempo passar, esperar as dores aumentarem, esperar a visita dos netos, o próximo exame médico, o final previsível de uma história que parece já ter sido escrita. Mas e se eu te dissesse que isso é uma mentira? Uma mentira repetida tantas vezes que acabou sendo aceita como verdade. Uma mentira cruel que tem calado sonhos, paralisado vontades e apagado brilhos de olhos que ainda têm tanto a ver, viver e realizar. Porque sim, a verdade é que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca. Imagine uma mulher chamada Elsa, 72 anos, aposentada, viúva há uma década, morando sozinha em um pequeno apartamento. Ela vivia com dores no joelho, humor instável e a sensação de que não tinha mais lugar no mundo. Até que um dia, ao ver uma vizinha da mesma idade começando aulas de natação, algo se acendeu. Será que ainda dá tempo para mim? Pensou. A resposta veio no primeiro mergulho, e depois no segundo e no terceiro. E 3 anos depois, Elsa não só nada 3 vezes por semana, como também coordena um grupo de mulheres da terceira idade que fazem trilhas, compartilham receitas saudáveis e, o mais importante, se sentem vivas. Essa história é real e se repete em milhares de variações pelo mundo. Porque quando a gente decide dizer sim para a vida responde com generosidade. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro envelhece e endurece, que novos aprendizados são privilégio dos jovens. Hoje, a ciência mostra exatamente o contrário. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões, continua até o fim da vida e pode ser estimulada com movimento, aprendizado, socialização, propósito e alimentação. O mesmo vale para os músculos, os ossos, o coração e a mente. Nunca se soube tanto sobre longevidade quanto agora. A medicina preventiva, a gerontologia e os estudos sobre envelhecimento saudável provam que pequenos hábitos diários têm impactos profundos e que mudar depois dos 60 é não só possível como transformador. Mas mais do que estatísticas, gráficos ou nomes técnicos, o que mais nos toca são as histórias. Homens e mulheres que decidiram dar uma última chance à sua saúde, à sua alegria, à sua liberdade. Pessoas que ousaram perguntar: e se eu ainda tiver 20, 30 ou até 40 anos pela frente? Porque sim, hoje, um idoso de 60 anos pode estar apenas na metade da vida. A longevidade média no Brasil ultrapassa os 75 anos, mas milhares vivem até os 90, os 100. E mais do que isso, vivem bem. A diferença entre envelhecer e adoecer está, muitas vezes, em 5 decisões simples, 5 hábitos, 5 pequenos atos de autocuidado que funcionam como sementes e que, quando cultivados com carinho, florescem em vitalidade, disposição, alegria e sentido. É importante também lembrar que ninguém muda tudo de uma vez. A transformação começa com um passo, um pequeno sim, uma escolha diária, um gesto de amor próprio. E se você chegou até aqui, talvez já tenha dado esse passo, o de abrir os olhos para a possibilidade de um recomeço. Esse roteiro não é sobre perfeição, juventude eterna ou fórmulas mágicas. Ele é sobre realidade, sobre esperança, sobre poder. E sobre o que acontece quando uma pessoa de 60, 70 ou 80 anos resolve simplesmente viver de verdade. Então, respire fundo. Esqueça por um instante os arrependimentos, os diagnósticos, os medos e os já não dá mais. Porque dá. Porque agora você vai conhecer os maus 5 hábitos simples quais que mudam tudo. E talvez ao final deste vídeo você descubra algo surpreendente, que a parte mais bonita da sua história ainda está por vir. Talvez o hábito mais poderoso e ao mesmo tempo mais subestimado seja esse: mover o corpo. Simples assim. Caminhar, dançar, subir escadas, alongar, mexer os braços, os quadris, o pescoço, porque o corpo humano foi feito para o movimento. E quando ele para, tudo para junto. A circulação desacelera, os músculos se retraem, as articulações enrijecem,
o cérebro se entristece. Mas quando você se move, ainda que por 5 minutos ao dia, é como se dissesse ao seu corpo: estamos vivos. E o corpo responde com gratidão. Ele libera endorfinas, ativa o coração, desintoxica os pulmões, aquece a alma. O movimento é o bilhete mais barato para a vitalidade e está ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer lugar. Há quem acredite que exercício é coisa de jovem ou de atletas, mas a ciência já deixou claro, é justamente depois dos 60 que o movimento se torna essencial. Estudos publicados no Journal of Aging and Physical Activity mostram que idosos ativos reduzem em até 40% o risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes tipo 2, osteoporose, demência e até alguns tipos de câncer. Não é exagero dizer que o movimento é um remédio, sem efeitos colaterais, sem contraindicações e com resultados surpreendentes. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que idosos que caminham 30 minutos por dia têm melhor humor, mais memória e menos quedas. Parece mágica, mas é biologia. O corpo retribui cada passo com saúde. E não precisa ser complicado. Caminhar no quarteirão, dançar pela sala, subir e descer um degrau, fazer alongamentos na cama antes de dormir. Um dos maiores erros que vemos é esperar o cenário ideal. Tênis novo, academia, companhia. Não. O melhor momento para se mexer é agora, com o que você tem, onde você está. E se o seu corpo estiver limitado, mexa o que for possível. Há exercícios feitos sentados com faixas elásticas, com o peso do próprio corpo. O importante é começar, porque cada movimento é uma declaração de autonomia. É o corpo dizendo: ainda posso. A emoção que acompanha essa mudança é real. Muitos idosos relatam que após 2 semanas de movimento leve e regular, sentem mais disposição ao acordar, menos dores, mais facilidade para dormir, mais clareza mental e mais vontade de viver. É como se a energia vital, que estava adormecida, despertasse. E desperta mesmo. O movimento estimula a liberação de serotonina e dopamina, neurotransmissores ligados à felicidade e ao prazer. Mexer o corpo é, na prática, mexer com a alma. E isso não tem idade. Um senhor de 85 anos pode ter mais mobilidade e alegria do que um jovem de 25 sedentário. Porque, no fim, o corpo não conta os anos. Ele responde aos estímulos. Há também um impacto profundo na autoestima. Quando você vê que consegue caminhar mais do que antes, subir uma escada com mais fôlego, equilibrar-se melhor, alcançar uma prateleira, algo muda por dentro. Surge um orgulho silencioso, um eu consigo que expande para outras áreas da vida. O movimento vira metáfora. Se você consegue dar um passo a mais hoje, talvez consiga ligar para aquele amigo, tentar um novo projeto, sonhar de novo. O corpo em movimento convida a alma para dançar. É claro que cada pessoa tem suas limitações, e respeitar o próprio ritmo é parte do processo. Ninguém precisa virar atleta, muito menos competir com os outros. O único parâmetro que importa é você com você mesmo. Estou me movendo mais do que ontem? Estou cuidando do meu corpo com carinho? Porque esse é o ponto. O movimento é uma forma de amor próprio. É uma promessa de vida que se cumpre em cada passo, cada respiração, cada esticada de braço. E se você ainda tem dúvidas, pense em tudo o que já passou. Você sobreviveu a dores, lutas, perdas, desafios. O seu corpo foi sua casa em todas essas tempestades. Ele merece movimento, ele merece leveza, ele merece gratidão. E o movimento é essa gratidão em forma de ação. Comece com 5 minutos hoje, depois mais 5. E quando perceber, o seu corpo vai pedir mais, porque o corpo que se move, vive e vive melhor. Existe um ditado antigo que diz: você é o que você come. Mas a verdade vai além. Você sente o que você come, pensa como você come, dorme como você come e até envelhece de acordo com o que você come. E isso se torna ainda mais real depois dos 60 anos. A alimentação é uma das ferramentas mais poderosas de transformação física, mental e emocional na terceira idade. E o mais surpreendente, você não precisa seguir dietas radicais,
nem gastar rios de dinheiro com alimentos exóticos ou modismos de internet. Pequenas escolhas feitas de forma consciente e consistente podem reverter anos de cansaço, dores, inchaços, apatia e doenças silenciosas. Porque comer bem não é sobre restrição, é sobre libertação. Depois dos 60, o corpo muda. O metabolismo desacelera, os músculos tendem a diminuir, a absorção de nutrientes fica mais lenta e o risco de doenças aumenta. Mas isso não é motivo para desistir. É justamente o sinal de que a nutrição precisa ganhar protagonismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma alimentação equilibrada na terceira idade pode reduzir em até 70% o risco de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto e osteoporose. E o melhor, com medidas simples: incluir mais alimentos naturais, coloridos, vivos e reduzir os industrializados, ultraprocessados, açucarados. Trocar o pão branco pelo integral, o refrigerante pela água com limão, a margarina por azeite. Não é sobre perfeição, é sobre intenção. A base de uma alimentação transformadora está em 5 pilares simples: água, fibras, proteínas, gorduras boas e antioxidantes. A água hidrata as células, regula a temperatura, melhora a pele, auxilia na digestão e evita confusões mentais. Fibras, presentes em frutas, legumes, verduras, sementes e grãos integrais, melhoram o intestino, reduzem a glicemia e dão saciedade. Proteínas, especialmente em fontes magras como ovos, peixes, frango, tofu ou leguminosas, são cruciais para manter a massa muscular, prevenir quedas e fortalecer o sistema imunológico. As gorduras boas, como abacate, castanhas e azeite de oliva, protegem o coração e nutrem o cérebro. E os antioxidantes, em frutas vermelhas, cúrcuma, chá verde, cenoura, espinafre, combatem inflamações e o envelhecimento precoce. Cada prato é uma oportunidade de cura. E não se trata de comer menos, mas sim de comer melhor. Muitas pessoas acreditam que perder peso aos 70 é impossível ou que o corpo já está viciado em certos alimentos. Mas o que a experiência mostra, e a ciência confirma, é que o paladar pode ser reeducado em poucos dias. Estudos revelam que bastam de 7 a 14 dias para o cérebro começar a aceitar novos sabores, sentir menos necessidade de açúcar e se satisfazer com porções menores. Um senhor que tirou o açúcar do café após 50 anos de hábito relatou: "No começo foi estranho. Depois de 2 semanas, não consigo mais tomar café doce. O corpo aprende, o corpo agradece, o corpo se renova. Além disso, há uma conexão direta entre alimentação e saúde emocional. Alimentos inflamatórios, como açúcar refinado e gorduras trans, estão ligados ao aumento de ansiedade, insônia e até depressão. Por outro lado, uma dieta rica em nutrientes estabiliza o humor, clareia os pensamentos e traz disposição para viver. Comer bem é um ato de autocuidado profundo que começa na cozinha e termina no sorriso. É acordar com mais energia, pensar com mais clareza, dormir com mais paz. E não se trata de abrir mão dos prazeres da vida. Muito pelo contrário. Trata-se de redescobrir os sabores reais, o prazer de cozinhar algo nutritivo, de sentir-se leve após uma refeição. É possível e desejável manter pequenos prazeres como um pedaço de bolo de fubá feito em casa ou um chocolate amargo de qualidade, dentro de um contexto alimentar equilibrado. Não é sobre punir o corpo, mas sobre cuidar dele com carinho, com consciência, com amor. No fim, o alimento é uma linguagem. Cada refeição é uma mensagem que você envia ao seu corpo. Quando você escolhe algo natural, vivo, nutritivo, está dizendo: "Eu me importo, eu quero viver bem, eu ainda tenho planos." E o corpo responde com mais energia. Menos dores, mais disposição, menos doenças. É um pacto silencioso entre você e a vida. E ele começa no prato. Poucas coisas são tão curativas quanto um abraço apertado, uma gargalhada sincera ou uma boa conversa que atravessa a tarde sem pressa. E, no entanto, à medida que os anos passam, muitos vão se afastando do mundo, não por escolha, mas por circunstâncias. Os filhos crescem, os amigos partem, os compromissos sociais diminuem. E sem perceber,
O silêncio vai ocupando os espaços que antes eram preenchidos por vozes, afeto e presença. Mas aqui está uma das verdades mais ignoradas da saúde após os 60. A conexão humana é tão vital quanto alimentação ou exercício. Ela pode prolongar a vida, fortalecer o sistema imunológico, proteger o coração, prevenir depressão e até retardar o avanço de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. A ciência confirma o que o coração já sabia. Solidão adoece. Um estudo publicado no Journal of Gerontology mostrou que idosos solitários têm 26% mais risco de morrer precocemente, em comparação com os que mantêm conexões sociais regulares. Outro estudo da Universidade de Chicago descobriu que a solidão crônica afeta a pressão arterial, aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e está ligada à perda de memória. Não estamos falando de estar sozinho, mas de sentir-se sozinho. É possível viver rodeado de pessoas e ainda assim carregar um vazio emocional. Por isso, é preciso cultivar não apenas a presença física, mas a troca verdadeira, o afeto genuíno, a escuta e a empatia. E isso pode começar de forma simples. Um telefonema para aquele amigo de infância, um convite para café com a vizinha, uma visita a um grupo de dança, costura, leitura ou ginástica para a terceira idade. Hoje, há redes sociais específicas para idosos, grupos comunitários, ONGs e até igrejas que promovem encontros e eventos. O mundo pode parecer mais fechado com a idade, mas ele está cheio de portas esperando para serem abertas. E cada nova conversa é uma chave. O riso que vem do bate-papo simples sobre a vida, os conselhos trocados, os segredos divididos, tudo isso reativa partes do cérebro ligadas ao prazer, à memória, à linguagem e à motivação. Há também um ingrediente invisível, mas poderoso, que acompanha todo o relacionamento humano: o sentimento de pertencimento. Quando um idoso participa de um grupo, uma família, uma roda de amigos, ele sente que ainda tem lugar no mundo, que ainda é útil, ouvido, visto. Isso alimenta a autoestima, rejuvenesce o espírito e transforma completamente a forma como ele encara o dia a dia. Uma pesquisa japonesa, conduzida com idosos acima dos 80 anos, revelou que o fator mais associado à longevidade feliz não era a alimentação nem a prática de exercícios, mas sim manter laços sociais ativos e significativos. E não se trata apenas de receber afeto, mas de oferecer também. Ouvir alguém com atenção, enviar uma mensagem de carinho, lembrar de um aniversário, cuidar de uma planta ou de um animal de estimação. Tudo isso ativa circuitos cerebrais ligados ao amor e à empatia, gerando uma sensação profunda de propósito. O idoso que ainda ama, ainda pertence. O idoso que ainda escuta, ainda importa. O idoso que ainda sorri, ainda vive intensamente. Alguns dizem: mas depois de certa idade todo mundo se afasta. Sim, é verdade que muitas pessoas vão embora, mas também é verdade que a vida coloca outras pessoas no caminho e que nunca é tarde para fazer novas amizades. A prova está em tantas histórias reais. 2 senhores que se conheceram na fila da farmácia e hoje jogam xadrez toda semana. 2 mulheres viúvas que se encontraram em um grupo de bordado e hoje viajam juntas. Um homem de 82 anos que aprendeu a usar o WhatsApp só para falar com os netos. O mundo se abre para quem se permite abrir também. Então, se você está ouvindo isso agora e sentindo que a solidão tem falado mais alto do que a alegria, saiba que a reconexão começa com um gesto. Ligue, escreva, convide, sorria para o porteiro, converse com o padeiro, ofereça ajuda a alguém no mercado. A conexão não precisa ser grandiosa, ela precisa ser verdadeira. E uma única troca afetuosa pode mudar o seu dia. E com o tempo, mudar a sua saúde. Mudar a sua vida. Existe um tipo de cura que não vem em comprimidos nem em exames caros. Uma medicina silenciosa, gratuita, acessível e ainda assim, muitas vezes, negligenciada. O sono. Dormir bem depois dos 60 anos é tão importante quanto se alimentar direito ou praticar atividade física. É durante o sono profundo que o corpo se regenera, que o cérebro organiza as memórias
que o sistema imunológico se fortalece e que os hormônios se equilibram. No entanto, com o avanço da idade, as noites tranquilas se tornam um desafio para muitos. Insônia, apneia, sono fragmentado, idas frequentes ao banheiro. E com isso vem a exaustão ao acordar, a irritação, a confusão mental, a sensação de que os dias estão pesados demais. Mas e se eu te dissesse que é possível reverter isso com hábitos simples e naturais? Antes de tudo, é preciso entender. Não é normal envelhecer e dormir mal. É comum, mas não é inevitável. O que acontece é que, com o passar dos anos, o corpo produz menos melatonina, o hormônio do sono, e isso afeta diretamente a qualidade do descanso. Além disso, os ritmos circadianos, o relógio biológico interno, ficam mais sensíveis, o que significa que qualquer alteração na rotina, na iluminação ou na alimentação, pode bagunçar o ciclo do sono. Mas isso também significa que, com ajustes simples, é possível reensinar o corpo a dormir bem. NARFO. E dormir bem muda tudo. A disposição ao acordar, o funcionamento da memória, o controle do peso, a regulação da pressão arterial, o humor e até a motivação para viver. Um dos pilares para um sono de qualidade é a criação de uma rotina noturna. O cérebro adora previsibilidade. Ele precisa de sinais claros de que o dia está acabando. Isso pode começar com algo simples: apagar as luzes fortes depois das 19 horas, evitar telas, celular, TV, computador, 1 hora antes de dormir, tomar um banho morno, ler um livro leve, ouvir uma música tranquila ou fazer uma oração. Tudo isso avisa ao corpo: é hora de desligar. Pequenos rituais noturnos criam um ambiente de segurança e conforto, e isso, por si só, já ajuda a pegar no sono com mais facilidade. Outro fator importante é a temperatura e a iluminação do ambiente. O ideal é dormir em um quarto escuro, silencioso e fresco. A luz bloqueia a produção de melatonina, por isso vale investir em cortinas blackout ou até em uma máscara de olhos. Também é recomendável manter o quarto em torno de 20 degrees, se possível. Temperaturas muito quentes ou muito frias atrapalham o sono profundo. E se o barulho incomoda, existem aplicativos com sons de chuva, mar ou floresta que ajudam a induzir o relaxamento. Cada detalhe contribui para transformar o quarto em um verdadeiro santuário de descanso. E o que dizer da alimentação? O que você come e bebe nas últimas horas do dia impacta diretamente na qualidade do sono. Evite cafeína após as 16 horas. Isso inclui café, chá preto, refrigerantes e chocolate. Reduza alimentos pesados ou muito gordurosos no jantar. Prefira refeições leves como sopas, legumes cozidos, ovos mexidos ou frutas com aveia. Uma xícara de chá de camomila, erva doce ou melissa antes de dormir também pode ser uma excelente aliada. Além disso, atenção ao álcool. Embora algumas pessoas pensem que um vinhozinho ajuda a relaxar, ele prejudica as fases mais profundas do sono, fazendo com que o descanso seja superficial e fragmentado. O sono também conversa com o movimento. Idosos que fazem atividades físicas leves durante o dia, como caminhada, alongamento ou hidroginástica, costumam dormir melhor. Isso porque o corpo se cansa de forma saudável, gasta energia e, ao final do dia, pede cama. Mas é importante evitar exercícios intensos à noite, pois eles podem deixar o organismo agitado. O ideal é movimentar-se pela manhã ou início da tarde. E não menos importante, a exposição à luz natural ao longo do dia ajuda a regular o ciclo circadiano. Então, abrir a janela, tomar sol ou caminhar ao ar livre, mesmo que por 15 minutos, já é um poderoso remédio para o sono noturno. E talvez o mais importante de tudo: confiança no próprio descanso. Muitos idosos, ao passarem por noites difíceis, começam a desenvolver ansiedade com a hora de dormir. Será que vou conseguir pegar no sono hoje? Esse tipo de pensamento gera tensão, e tensão é inimiga do sono. Por isso é fundamental encarar a hora de dormir como um momento sagrado e seguro. Se o sono não vem, tudo bem. Leia algo leve. Respire profundamente. Ouça uma meditação guiada. O sono, às vezes, só precisa da sua permissão para chegar. E ele chega.
Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade biológica. E mais do que isso, é um presente que você pode se dar todas as noites. Um presente que não custa nada, mas vale tudo. Porque quando o sono se torna um aliado, o dia seguinte se transforma. A memória clareia, o humor melhora, o corpo responde com menos dor e mais energia. O mundo volta a ter cor, e a vida volta a ter brilho. Algo que nenhuma pílula do mundo pode oferecer, nenhum exame pode medir e nenhum médico consegue prescrever com precisão. Um propósito. Ter um motivo para levantar da cama todos os dias é, para muitos especialistas, a força mais transformadora da vida humana. E depois dos 60 anos, essa força não só pode como que precisa ser redescoberta. Porque quando os papéis sociais começam a desaparecer, os filhos crescem, o trabalho se aposenta, os amigos partem, é comum que um vazio surja. Mas esse vazio não significa fim. Significa espaço para um novo começo, um novo chamado, uma nova missão, mesmo que simples, silenciosa ou pessoal. Porque propósito não é sobre fazer grandes coisas, é sobre fazer sentido. Propósito é cuidar de uma planta e se encantar ao vê-la florescer. É escrever um diário, é preparar aquele café da manhã com esmero só para sentir o cheiro e lembrar da infância. É começar um projeto voluntário, dar aulas de artesanato, contar histórias para os netos ou até aprender um instrumento musical. Estudos mostram que idosos que têm senso de propósito vivem mais, têm menos depressão, apresentam menores níveis de inflamação no corpo e melhoram a função cognitiva. Um artigo da revista Psychological Science apontou que ter um propósito definido na terceira idade pode reduzir em até 30% o risco de morte prematura. Isso porque o cérebro, quando engajado com algo significativo, ativa áreas que reforçam resiliência, criatividade, motivação e prazer. Mas a ideia de propósito precisa ser resgatada da idealização. Ele não precisa ser uma missão grandiosa, nem estar ligado a algo espiritual ou socialmente impactante. Seu propósito pode ser seu bem-estar. Pode ser levantar todo dia, arrumar a cama, preparar um chá, ouvir sua música favorita, cuidar de um pet ou ligar para alguém que ama. Propósito é aquilo que Uno coloca luz nos seus olhos, mesmo que ninguém mais veja. É aquilo que você faria mesmo se não houvesse plateia nem reconhecimento. É o que te faz suspirar e pensar, vale a pena. E o mais belo disso tudo é que nunca é tarde para encontrá-lo. Uma mulher de 78 anos pode descobrir seu propósito em uma tarde qualquer ao pintar um quadro pela primeira vez. Um homem de 82 pode encontrar novo sentido na vida ao ensinar o neto a tocar violão. Há idosos que se reinventam na terceira idade. Viram escritores, jardineiros, costureiras, cuidadores de animais, cozinheiros, fotógrafos, mentores. A idade não limita o propósito. Ela o refina. Porque viver muito é uma arte, mas viver com sentido é um milagre. E esse milagre está ao seu alcance. Reencontrar o propósito exige escuta. Escutar o que o corpo quer, o que a alma pede, o que o coração sussurra. Às vezes, o propósito estava ali o tempo todo, escondido entre os depois eu faço e os isso não é para mim. Pode ser algo que você deixou para trás por falta de tempo ou por medo de não ser bom o suficiente. Mas agora, com o tempo a seu favor e o julgamento alheio perdendo força, talvez seja a hora de retomar sonhos antigos ou experimentar novos. Porque viver com propósito é viver com leveza, é colocar sentido até no silêncio, até na dor. É descobrir que mesmo após perdas, transformações e inícios tardios, ainda há muito a ser vivido, e com intensidade. E para quem acha que já está velho demais para isso, lembre-se de Harlan Sanders, o Coronel Sanders, que fundou a KFC aos 65 anos, de Laura Ingalls Wilder, que publicou seu primeiro livro aos 64, ou de Manuel de Barros, que se tornou um dos poetas mais lidos do Brasil aos 80. A história está repleta de pessoas que começaram depois de velhas e viveram como se fossem jovens em missão. Porque quando a alma encontra um motivo, o corpo responde com entusiasmo. O tempo ganha novo ritmo. A vida floresce de novo, mesmo no outono da existência. Você não precisa ter todas as respostas.
Basta começar com uma pergunta: o que me faria sorrir agora? Ou ainda, se eu tivesse mais 10, 20 anos de vida, o que eu gostaria de fazer com esse tempo? A resposta pode vir em forma de uma memória, um desejo, uma ideia simples. E essa resposta pode ser o começo de um novo capítulo, não o epílogo. E agora que você chegou até aqui, depois de caminhar por essas 5 escolhas simples e poderosas, uma verdade se revela com mais clareza do que nunca. Você ainda tem tempo. Senoctuas. Tempo de mudar, de experimentar, de se cuidar. Tempo de rir de novo, de aprender algo novo, de amar melhor. Tempo de fazer as pazes com seu corpo, com seu passado, com seus silêncios. Tempo de acordar com mais sentido e dormir com mais gratidão. Porque não importa se você tem 60, 70, 80 ou até mais. Enquanto o coração bate, há vida. E onde há vida, há possibilidades. Você não precisa começar amanhã. Você pode começar hoje. Aliás, você pode começar agora. Beber um copo de água, dar uma volta no quarteirão, ligar para alguém que sente saudade, escolher uma fruta em vez de um biscoito, alongar o corpo por 2 minutos, escrever uma frase de gratidão num caderno qualquer. Cada gesto simples é um voto de confiança em si mesmo. E quando esses gestos se acumulam, algo extraordinário acontece. Você se transforma. Não de uma vez, não com estardalhaço, mas como uma árvore que floresce no tempo certo. Como um sorriso que nasce depois de muito silêncio. Como uma nova esperança que chega, discreta, mas firme. E se algum dia, no meio do caminho, você se perguntar se vale a pena recomeçar, lembre-se, você já venceu o mais difícil. Já sobreviveu a perdas, doenças, medos, desafios. Já viu o mundo mudar tantas vezes. Já foi abrigo para outras pessoas. Já foi farol para sua família. Já doou tanto. Já ensinou tanto. Já viveu tanto. Agora é tempo de viver por você. De cuidar de quem cuida. De olhar no espelho com gentileza e dizer: estou aqui e ainda posso muito. Ninguém é velho demais para florescer. Ninguém é tarde demais para se reinventar. E se a vida é um livro, talvez as páginas mais bonitas estejam justamente nas que ainda não foram escritas. Você ainda tem tempo. Tempo de plantar novos hábitos. Tempo de colher saúde, alegria, vigor e significado. Tempo de escrever, a partir de hoje, um novo capítulo, com leveza, coragem e esperança. Se este vídeo te tocou, compartilhe com alguém que você ama. Comente aqui qual desses hábitos você vai começar hoje. E, acima de tudo, nunca se esqueça, o seu tempo é agora.